Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são inspirados pelo Espírito Santo. A Igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. Verdade esta que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por causa desta verdade, a Igreja dá a sua vida por ela. Com a Igreja não tem meio termo. Com a verdade não se negocia. Ou alguém aceita a verdade, ou se quiser, vai ter que matar a Igreja. Porque ela não abre mão, não negocia da verdade. Como muitos aí fazem isso, negociam. Um jeitinho para cá, um jeitinho para lá. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Portanto, ela mantém, ela sustenta a verdade a todo custo. E no nosso último estudo, irmãos, no nosso último áudio, nós ficamos ali na perseguição infringida à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles saíram da cidade de Jerusalém e Filipe, um dos apóstolos, foi que desceu ali até a cidade de Samaria e fez aquela revolução, sinais, prodígios, maravilhas, muita coisa ali aconteceu. Conhecemos Simão, o mago, que se converteu rapidamente vendo os prodígios e sinais através de Filipe, mas que depois tentou comprar o dom do Espírito Santo com os apóstolos Pedro e Tiago. Se arrependeu, se renovou e voltou de volta para o caminho do Senhor. Depois Filipe, irmãos, aparece o anjo do Senhor a Filipe e diz a ele: vai até o deserto, a estrada que dá para o oriente, porque lá está o eunuco, servo da rainha da Etiópia. Ele era eunuco, servidor da rainha, era superintendente dos tesouros da Etiópia, mas amava a lei de Moisés. Amava o templo ali em Jerusalém e saía da Etiópia até Jerusalém, até o templo para adorar ao Senhor, se bem que não podia entrar no templo, só quem podia entrar no templo eram os judeus legítimos. Ele era etíope, do país da Etiópia, mas adorava do lado de fora e estudava a lei de Moisés, que é a lei de Deus. Irmãos, e quando o anjo diz: vai, Filipe, acompanha a carruagem do eunuco, e aquela carruagem naquele tempo era muito devagar, porque era bois que carregavam, irmãos. Então era muito devagar, dava para correr do lado e correndo e acompanhando a carruagem. Então Filipe acompanha como o anjo ordena, olha para dentro e vê o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. E ele pergunta ao eunuco: tu estás entendendo o que tu está lendo? O eunuco rapidamente responde na hora: como vou entender se não tem que me explique? Entra aqui e me ajuda. Filipe entra e explica toda a trajetória do que aconteceu com Jesus Cristo ali em Jerusalém. Porque o eunuco pergunta a Filipe, o profeta diz assim: como está mudo a ovelha diante dos seus matadores, o Messias de Israel deu a sua vida pelo resgate de muitos, e quem contará a sua geração? Pois foi levada ao matadouro como uma ovelha muda. O eunuco pergunta a Filipe, confuso. Ele fica confuso e pergunta a Filipe: de quem o profeta está falando? Desta pessoa que é como se fosse uma ovelha levada ao matadouro sem dizer nada? O profeta está falando dele mesmo, Filipe? Ou ele está falando de outra pessoa? Filipe responde: ele está falando de Jesus Cristo, o Messias, que nos últimos dias aqui em Jerusalém foi levado ao matadouro. Sim, ele foi morto na cruz do Calvário sem dever nada a ninguém. Foi como uma ovelha muda. Ele só fez o bem, só fez coisas boas, só fez bondade, amor, fez milagres, cura, maravilha. Mesmo assim, os líderes religiosos mataram ele com o poder dos soldados romanos. Mas ele não abriu a sua boca, não disse nada contra. Esta é a ovelha. Foi levada sem gritar, sem nada. Assim a ovelha morre. Assim foi o Senhor Jesus Cristo. E também tem mais, eunuco. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo, que é o Messias de Israel, será salvo e será batizado. Quem não aceitar será condenado.
o eunuco rapidamente se converte ao Senhor, entrega a sua vida a Ele e ainda para perto de uma poça de água, de um ribeiros de água, um riozinho pequeno. Quando ele para, ele diz a Filipe: olha, você diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu acredito que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador de Israel. O que te impede de me batizar agora nessas águas? Filipe olha para ele e fica meio assim, porque ele nunca havia feito isso antes. Ele disse: olha, a gente nunca batizou pessoas que não eram judeus, mas se o Espírito Santo me mandou até você, se eu expliquei tudo, e se você aceitou de todo o coração a fé em Jesus Cristo e aceitou Ele como Salvador, nada me impede de te batizar. Vamos agora. Então eles desceram, Filipe batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na mesma hora que eles saem das águas, o Espírito Santo faz proeza, irmãos. O Espírito Santo faz Filipe desaparecer na frente do eunuco. O eunuco fica maravilhado, perplexo, dá glórias a Deus e volta para o seu país na Etiópia, falando do Evangelho, levando a mensagem do Evangelho a todos da sua nação. Já Filipe aparece em Azoto, irmão, que foi transportado pelo Espírito Santo, verdadeiro missionário. O que acontece com Filipe, irmãos, acontece com muitos e aconteceu com Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o homem se esvazia de si mesmo, deixa suas vontades, seus direitos, suas ações, né, seus gostos, e deixa que o Espírito Santo domine, ele não manda mais, ele não tem mais caminho, não tem mais nada. O Espírito Santo é que leva ele. Isto era para ser assim, mas nós somos infelizes que não deixamos. Sempre temos nossos gostos, nossas picuinhas, nossas besteiras. Sempre vamos atrás dos nossos próprios gostos, em vez de entregar completamente a vida ao Espírito Santo. Somos todos servos ruins, todos, sem exceção. Quando não é, se torna como Filipe, se torna como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, tudo é controlado por Deus na minha vida. Eu queria ser assim, mas sou muito ruim para mim mesmo. Então, irmãos, Filipe já aparece na cidade de Azoto e pelas regiões ele começa a falar do Evangelho somente pregando o nome de Jesus Cristo, o Evangelho. Não tem fulano de tal, não tem ciclano, não tem ninguém. Somente o Evangelho, somente Jesus Cristo é pregado, não só por Filipe, mas por todos os apóstolos. Não se vê nome de seu ninguém, nome de religião nenhuma, nome de denominação nenhuma. Somente o Evangelho, somente Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Espírito Santo. Lembrem-se, Jesus Cristo disse: o Espírito Santo que há de vir, ele me glorificará. Ou seja, ele só falará de mim. Se estão falando só de Jesus Cristo, só honrando Jesus Cristo, então esse é o Espírito Santo. Se tem mais alguém aí no meio, dando uma honrinha a alguém, falando mais de fulano, de cicrano, então não é o Espírito Santo. O Espírito Santo só honra Jesus Cristo, porque nenhum homem presta, nenhuma honraria, nem nada. Nenhum. Somente Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Agora Jesus Cristo não, ele diz, Santo de Israel, o verdadeiro. Se alguém elogia o apóstolo Paulo, honra o apóstolo Paulo, não é pelo Espírito Santo, não é porque ele quer agradar. É um direito dele. Agora o Espírito Santo não dá honra a seu ninguém, porque nenhum homem merece honra. Somente o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ali eles pregavam, ali eles ensinavam tudo sobre o Evangelho da salvação e o Senhor Jesus Cristo. Então, com estas pregações, irmãos, os líderes religiosos ficavam mais irados, mais brabos com a igreja, com o povo de Deus. Dentre os líderes religiosos, irmãos, havia um de destaque muito grande naquela época. Era um jovem chamado Saulo de Tarso. Esse era defensor ferrenho, defendia com unhas e dentes a religião, a lei de Moisés, a Torá. Só que ele defendia a lei de Moisés, a lei de Deus, da maneira que a religião judaica passava para ele. Isso é que é o mal. Ele não defendia a religião, ele não defendia a lei de Deus através do Espírito Santo, não. Defendia da forma que a religião mostrava.
E a religião mostrando, irmãos, nunca é certo. Pode haver alguma roupagem de verdade, mas nunca é certo. Você tem que defender o Evangelho pelo Evangelho. Defender o Evangelho. Os seguidores de Jesus Cristo só foram colocados para defender o Evangelho, defender Jesus Cristo somente. Nenhum seguidor de Jesus Cristo foi colocado para defender denominação ou religião. Quem defende está por conta própria. Não diga que foi Jesus que mandou, não. Jesus nunca mandou você defender a sua denominação evangélica. Você defende porque você quer. Tudo bem, é um direito seu, mas não diga que foi Deus, não. Deus só mandou defender o Evangelho. O Evangelho é os ensinos de Jesus Cristo. Aí você pode defender com unhas e dentes. Já Saulo de Tarso defendia a religião. Para defender a religião, ele perseguia a igreja do Senhor. Porque para ele, a igreja do Senhor era uma seita. Era contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés, contra a religião. Tinha que ser exterminado. Então ele perseguia, matava, torturava todos os seguidores de Jesus Cristo, desde uma criança até um velho. Não poupava, não tem misericórdia na religião. Mas no Evangelho tem. E assim Saulo, com a perseguição, os judeus como Filipe, vocês viram, né? Os discípulos da igreja saíram de Jerusalém, espalharam por todos os lugares, pregando o Evangelho. E Saulo soube que na cidade de Damasco tinha muitos seguidores de Jesus Cristo indo para lá. Pegou cartas e ordem dos líderes religiosos da sua religião, pegou soldados e foi para a cidade de Damasco. No meio do caminho, ele se encontra com quem? Um grande clarão nos céus. E Saulo olha e o clarão é tão forte que derruba ele do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele olha para o clarão e já cego, sem enxergar nada, completamente cego, ele escuta uma voz bem forte, que é do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, olhando para a forte luz, sem conseguir enxergar, diz: quem és tu, Senhor? Tudo assombrado. E Jesus Cristo responde: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Fui eu que fundei a minha igreja. Este povo que tu mata, persegue e tortura, eles são a minha igreja. Se tu persegue eles, tu estás me perseguindo. É o mesmo que perseguir a mim, porque eles são meus porta-vozes. Eles falam por mim. Levanta-te agora, entra nessa cidade de Damasco, pois ali tem discípulos que vão te mostrar a maneira de tu parar de defender a religião e começar a defender o meu evangelho, os meus ensinos. Tu estás, Saulo, do lado errado. Defendendo a religião, você está do lado errado. Perseguindo a minha igreja, você se tornou meu inimigo. Quem fica do lado da religião e vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo, se torna inimigo de Jesus Cristo, mesmo dizendo que está servindo a Ele. Não é só dizer que serve a Jesus Cristo, tem que mostrar que serve a Jesus Cristo. Tem que obedecer os ensinos dele. E os ensinos deles têm misericórdia, amor, compaixão, paixão no coração. Ninguém mata pelo Evangelho. Ninguém tortura pelo Evangelho. Ninguém, em nome de Deus, pode fazer mal a ninguém, mesmo ao inimigo. Pelo contrário, em nome de Deus, você tem que amar o seu inimigo, fazer bem ao que lhe maltrata, orar pelos que te caluniam, em nome de Deus. Se você não faz essas coisas, então é o seu nome, é o nome da sua religião. Você é que é ruim, sua religião é que é ruim, sua religião é que ensina o que não presta, certo? Porque Jesus só ensina o que é bom, maravilhoso e luz. Lá estava Saulo agora. Entra na cidade de Damasco, que os soldados que estavam com ele levam ele para dentro da cidade de Damasco. E lá na cidade de Damasco, Jesus Cristo fala um discípulo chamado Ananias e diz a ele: Ananias, vai até a rua direita, na casa de José. Está um homem chamado Saulo, ele está orando. Diz a ele as minhas palavras. Ora por ele. Ananias rapidamente diz ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu sei quem é este Saulo, perseguidor, mata teus discípulos, persegue, mata, escandaliza. E ele veio aqui na cidade de Damasco justamente para fazer isso. Ele tem cartas e autoridade dos líderes religiosos em Jerusalém. Veio com soldados para prender e levar preso para a prisão os teus seguidores. Jesus Cristo disse para Ananias: e você pensa que eu não sei?
Me obedeça, Ananias. Não duvide não, eu sei o que é que estou fazendo. Porque este Saulo que você diz que é terrível, com todas essas maldades, vai ser um vaso escolhido e ele vai ser tremendo no meu evangelho. Vá lá. Ananias, num instante, se aquieta e vai rapidamente na rua direita. Ali entra na casa de José e põe as mãos sobre Saulo e diz: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus me mandou até você para que tu vejas e para que tu sejas cheio do Espírito Santo. E ali Saulo recebe o revestimento de poder, aquilo que nós chamamos batismo com o Espírito Santo e com fogo. Saulo se converteu na luz, lá quando Jesus se apresentou a ele. Ele ali se converteu, ficou cego. Tão grande foi o impacto daquela conversão de Saulo. E agora ele recebe o revestimento de poder. Certo? Quando ele recebe o revestimento de poder, ele já vai com Ananias, porque os olhos dele é como se fosse umas escamas que estavam cegando ele. Elas caem no chão rapidamente quando ele recebe o revestimento de poder, poder de fogo do Espírito Santo, para fazer sinais, maravilhas, curas e milagres. E ele fica agora enxergando tudo. Quando ele enxerga tudo, Ananias agora pega Saulo e leva ele para a sinagoga para falar. E chega na sinagoga, Saulo diz para todos: Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador de Israel. As pessoas ficam perplexas com aquilo, porque todo mundo conhecia Saulo, defensor da religião judaica, e matava, assassinava toda esta fé em Jesus Cristo, todos esses seguidores de Jesus Cristo, e agora dizendo que Jesus Cristo é o Messias mesmo, o Salvador de Israel. E ele provou na Bíblia que Jesus Cristo é o Messias. Mas as pessoas não acreditam assim. Quando alguém que leva uma vida assim de bebedeira, de farras, né, de muitas coisas que faz nesta vida, quando ele se converte, as pessoas não acreditam. E não adianta ele dizer e provar de boca, não. Não, eu me converti, eu agora sou do Senhor Jesus Cristo, eu sou salvo. Não adianta dizer isso, não. Porque criança recém-nascido não fala. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador, nasceu de novo, mudou de vida. Morreu, aquela vida morreu, e agora nasceu de novo uma nova vida. Então não sabe falar ainda. O que ele tem que ficar é calado. E como ele vai provar que realmente se converteu? Deixa ele crescer. Deixe o tempo passar, deixe as pessoas ficarem dizendo: ah, só é alguns dias, só é alguns meses, já ele sai. Isso é mentira, ele foi lá para se esconder. Deixe eles dizer. Criança não fala, não aprendeu ainda a falar, não aprendeu a se defender. Quanto mais você dizer: não, eu me converti mesmo, agora sou crente, eu agora mudei de vida. Quanto mais você dizer, mais as pessoas vão acreditar. Pode até aceitar-se na hora, por respeito a você, mas no coração está dizendo: sim, eu quero ver, daqui a pouco tu não vai voltar para a mesma bebedeira, para a farra que tu fazia. Quando tu vê o barulho do carnaval, tu vai correr logo. Então fique calado, porque o tempo vai mostrar a ele, com o tempo de crescimento, porque foi isso que Saulo fez. Não pense que ele saiu agora como apóstolo, não, ele ainda vai ter um período de crescimento. Primeiro ele falou, mas os discípulos e o povo ainda não acreditavam, ele teve que provar. Para Ananias aceitar Saulo como convertido do Senhor, o Senhor Jesus teve que falar com ele e mandar ele, para ele poder acreditar. Então, fique calado, deixe você crescer mais um pouco, deixe você ter estrutura no Evangelho, aí você vai poder dizer e mostrar, você vai mostrar a eles que realmente você é outra pessoa. Então não perca tempo tentando falar agora. Criança não fala, criança escuta, aprende o beabá. Depois que aprendeu o beabá, vai sair dizendo tudo quanto é de verdade. E vão ter que baixar a cabeça, viu? Porque vão ver. E vão dizer assim: mas rapaz, não é mesmo? Faz tempo, viu? Fulano mudou completamente. Nunca mais se ouviu falar das coisas que ele fazia. Até a roupa dele agora é diferente. Ele mudou mesmo. Realmente, esse agora é crente mesmo. É eles que vão dizer isso. Não você tentar provar. Não tente provar nada não. Siga seu caminho com fé, tranquilo, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendendo com Ele, que é o verdadeiro Salvador de todos os homens. E assim, irmãos,
Assim que os judeus não acreditam que Saulo se converteu mesmo, mas quando Saulo diz que Jesus Cristo é o Messias de Israel e que provou pela Bíblia, pela Torá, aí eles disseram, não, ele tem que ser morto. Isso é um herege. Abandonou a fé na nossa religião. Ele abandonou a nossa religião para a religião dos outros. Pensavam que a igreja era uma religião, mas a igreja é um organismo vivo, pessoas vivas, não é religião não, não é templo não, não é casa construída não. A igreja é a igreja, são pessoas onde tem o Espírito Santo. Mas eles pensavam que era uma religião. Só merece morte. Quem sai da nossa religião para ir para outra religião só merece morte. Cercaram ali a cidade de Damasco, os soldados, colocaram ali soldados para matar Paulo assim que ele saísse da cidade. Os irmãos, sabendo disso, pegaram Paulo e desceram ele pelo cesto. Ele parte para Jerusalém. Quando ele parte para Jerusalém, tenta se comunicar com os irmãos discípulos, mas os discípulos não acreditavam ainda. Aquele homem terrível que estava matando, trucidando, prendendo todos os seguidores de Jesus Cristo, hoje não. Ninguém queria se aproximar de Paulo. É quando aparece Barnabé. Barnabé, discípulo cheio do Espírito Santo, homem de fé, chega até Saulo e pergunta, Saulo, meu irmão, você se converteu mesmo? Como foi que isso aconteceu? Saulo diz toda a trajetória da revelação que teve de Jesus Cristo no caminho de Damasco. Disse quando ele estava dentro na cidade de Damasco, como Ananias, o discípulo, foi até ele foi cheio do Espírito Santo, como ele pregou com força e poder. Barnabé, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo confirmando dentro dele, pegou Saulo pela mão, levou até os apóstolos e líderes do Senhor. Os apóstolos, irmãos, eram líderes, não é porque ele achava bonito, não. Não era porque ganhava, não. Não era porque tinha lugar de destaque, não, e podia se aproximar, não. Naquele tempo estava perseguição, só era líder pelo Espírito Santo mesmo. Aqueles homens eram líderes porque eram cheios do Espírito Santo. Muito diferente de hoje, da maioria dos líderes hoje. A maioria, viu? Poucos são ainda pelo Espírito Santo. Pouquíssimos, mas a maioria não é cheia do Espírito Santo. Não tem condições de ser líder, mas estão aí. Estão aí. Então, irmãos, o que é que acontece? Barnabé chega diante dos apóstolos e líderes da igreja e diz, este é Saulo, se converteu ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco. Dentro da cidade de Damasco, o Espírito recebeu o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, através do discípulo, nosso irmão Ananias, lá de Damasco. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Os apóstolos perguntaram, é verdade, Saulo? Saulo disse, é verdade. Jesus Cristo é o Messias, o Salvador de Israel, o Filho de Deus. Eles acreditaram logo, porque jamais, se Saulo não tivesse se convertido, jamais ele diria isso. Porque todos diziam da religião que Jesus Cristo era blasfemo por dizer que era o Messias, o Filho de Deus. Então, quando Saulo disse isso, estava confirmado. E o Espírito Santo confirmou. Então os líderes, agora apóstolos, pegavam Saulo e andavam com ele para que o restante da igreja tivesse confiança de que Saulo não estava enganando, não estava tentando entrar na igreja para prender os líderes, não. Que ele estava ali realmente porque era convertido. Só que Saulo, irmãos, começou a crescer, a criança começou a falar, já começou a receber um pouco de revelação. E provava pela Bíblia que Jesus Cristo era o Messias, pregava ousadamente. Havia uma seita chamada de helenistas. É uma seita religiosa, filosófica. Eram entendidos da época. E eles disputaram com Saulo, só que não conseguiam resistir à sabedoria do Espírito Santo na vida de Saulo. Não tinha como resistir àquilo, não. Era impressionante, apesar de ser novo convertido. Já era impressionante o trabalhar do Espírito Santo na vida de Saulo. O que é que acontece? Eles armam cilada para matar. É assim. Religião é assim. Quando não consegue vencer, tenta escandalizar, tenta tramar cilada, tenta falar mal da pessoa, diz que a pessoa fez isso ou fez aquilo, começa a inventar mentira porque não aguenta, não suporta a verdade. Religião não suporta a verdade. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é detentora da verdade e deu a sua vida por ela. Porque muitos seguidores de Jesus Cristo morreram. Como vai morrer o apóstolo Paulo, como vai morrer Filipe, todos os apóstolos irão morrer. Vão ser assassinados por causa da verdade. Não abre mão, não tem negócio. Com a verdade é a verdade mesmo e acabou. Mas fulano é o grande líder da grande religião, o problema dele. Ele que se defenda.
Eu só devo defender o Evangelho. Jesus Cristo. Quem tiver suas denominações, que defenda ela. Ela que se defenda. Eu faço parte de uma denominação, mas só defendo o Evangelho. Ela que se defenda. Não estou aqui para defender ela. Eu estou aqui para defender o Evangelho. Jesus Cristo. Não abro mão disso. Mas o pastor falando, então, ele que se defenda. Não boto minha mão por seu ninguém eu boto a minha mão. Por quê? Porque cada um tem que se defender. Cada um tem que provar aquilo que é. Já Jesus Cristo não precisa me provar. Os homens precisam me provar. Se eles quiserem que eu acredite neles, eles precisam me provar. E não é com boca não é falando não, é no dia a dia. Na vida dele, eu quero saber. Agora, Jesus Cristo não precisa me provar. Os ensinos do Evangelho não precisa me provar nada. Eu já tenho certeza que é verdade. Por isso defendo com unhas e dentes até o fim, até a morte. Então, irmãos, eles tentaram matar Saulo. Quando os discípulos souberam disso, mandaram Saulo para a cidade de Cesareia. Quando chegou em Cesareia, eles colocaram Saulo num navio, indo direto para a cidade de Tarso, terra natal de Saulo. É ali, irmãos, na cidade de Tarso, que Saulo agora vai começar a crescer, começar a receber as revelações. Ele vai ficar ali como um período de reclusão, meditando nas escrituras, na lei de Moisés, e Jesus Cristo recebendo a revelação. Foi o próprio Jesus Cristo que revelou o Evangelho a Paulo. Não foram os apóstolos, não foram os discípulos, não teve tempo para isso. E nós vamos saber disso mais na frente, quando estivermos estudando as cartas dele. Paulo vai dizer nitidamente que recebeu o Evangelho. As revelações do Evangelho que ele recebeu, que ele passou para nós, foram dadas diretamente por Jesus Cristo. Não foram os apóstolos, não. E durante esse período que ele fica na sua cidade natal de Tarso, é quando ele recebe as revelações do Evangelho que ele escreveu nas suas cartas, que serve de ensino, inspiração para nós até os dias de hoje, que vamos estudar ainda. Maravilhosas, irmãos. Verdades absolutas, tremendas. Então ele vai ali para a cidade de Tarso e nós vamos continuar falando do Evangelho enquanto ele está lá. Já vamos vê-lo aparecer novamente. Vai aparecer já, não como um jovem convertido Saulo, mas vai aparecer como o apóstolo Paulo, apóstolo e doutor dos gentios colocados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo foi o apóstolo não escolhido pelos outros apóstolos, porque quando Judas, o traidor, se enforcou, os 11 apóstolos do Senhor Jesus Cristo que ficaram, escolheram mais um para completar o número de 12, que foi escolhido Matias no lugar de Judas. Só que Paulo não. Paulo foi chamado como um apóstolo e doutor dos evangelhos, não pelos outros apóstolos, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi colocado como apóstolo e os outros apóstolos reconheceram ele como apóstolo, porque discípulos haviam muitos, mas apóstolos, só aqueles reconhecidos pelos apóstolos. Então, Paulo foi colocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, recebeu a revelação direta. Coisa maravilhosa, irmãos. Aquilo que nós chamamos no dia de hoje de verdadeira chamada de Deus. Não foi chamada de homem, foi chamada de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde, que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, tirar tudo que tem dentro de nós, tudo que é nosso. E antes de encerrar essa palavra, o Espírito Santo me lembra agora que quando Saulo ainda defendia a religião, Jesus Cristo ensinou a seus discípulos dizendo: cuidado, olhem para dentro de vocês mesmos para ver se a luz em que você há não é trevas disfarçadas. Porque se a luz que você pensa que é luz for trevas, serão enormes essas trevas, disse o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo quis dizer com isso, irmãos? Jesus quis dizer simplesmente que quando Saulo estava defendendo a religião, ele pensava que é uma luz, ele pensava que estava do lado de Deus, ele pensava que defendendo a religião e perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que para ele era uma seita naquela época, era uma seita, era uma outra religião que apareceu para tentar derrubar a religião dele. Ele pensou que estava do lado de Deus, ele pensou que estava fazendo aquilo em nome de Deus, ele pensou que todas as coisas que ele fazia pela religião era tudo aprovado por Deus. Então ele pensava que aquilo que ele estava fazendo era luz, era coisa de Deus.
Mas era trevas. Porque a religião para eles ali era trevas, era coisas erradas, era coisa que Deus não queria, mas ele pensava que era de Deus. Foi isso que Jesus Cristo quis dizer: cuidado, olhem para dentro de vocês mesmos e vejam se esta luz não é trevas disfarçada. Aquela luz que Saulo pensava estar nele, era trevas disfarçadas de luz. Aí Jesus disse: quão grandes serão essas trevas? Ou seja, é impossível que uma pessoa que pensa que está fazendo as coisas para Deus se converta daquilo que está fazendo, se caso aquilo for errado. Por que é impossível? Porque ela pensa que está certo. Por isso Jesus Cristo sempre disse: examine as Escrituras, leia os Evangelhos, procure saber, pergunte a Deus se o que você está fazendo é verdadeiramente luz ou não, é certo ou não. A culpa é sua se no final você descobrir que tudo que você estava fazendo, imaginava que era para Deus, estava errado. A culpa é sua. A advertência foi dada. Jesus Cristo nunca deixou ninguém errar nem se confundir. Ele sempre alertou: cuidado, procure saber se o que você está fazendo é certo. Não defenda as coisas com unhas e dentes sem antes examinar. O Espírito Santo está dentro de você. Pergunte, indague, ele vai ter prazer de revelar a verdade, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, nos ajudando, nos abrindo os olhos, nos levando verdadeiramente para o amor e para o Evangelho, para que quando chegarmos lá, não venhamos a escutar do Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim. Mesmo pensando que é seguidor dele, apartai-vos de mim. Que possamos escutar do Senhor Jesus Cristo: fosse fiel num pouco, meu servo, então no muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos escutar. Faça pouquinho, mas o pouquinho que você fizer tem que estar dentro da verdade, tem que estar no Evangelho. Não vá pela cabeça de fulano, de pastor, nem de líder religioso, nem de seu ninguém. Não vá pela cabeça da denominação, nem da religião, não. Vá para o Evangelho. Leia, estude, aprenda. Esse é o desejo de Jesus Cristo, esse é o desejo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor.